Olá, pessoal. Bem-vindos à segunda aula assíncrona de Ecologia Geral. Nessa aula, nós vamos discutir princípios de evolução. A ideia é que a gente tenha uma informação básica sobre evolução que ajude na resposta a um monte de perguntas que a gente vai ter dentro de ecologia. Bom, vocês sabiam que o fato do ser humano conseguir viver em sociedade é uma das principais características apontadas pelos pesquisadores para o seu sucesso no planeta? Sim, entre 800 e 400 mil anos atrás surgiram as primeiras aglomerações humanas. E há mais ou menos 150 mil anos atrás começaram as primeiras trocas de recursos entre esses aglomeramentos. E aí, isso ajudou bastante no desenvolvimento de características que projetam o sucesso da humanidade hoje. Tá? Então vamos discutir um pouco de evolução hoje, que entre outras coisas ajuda a explicar o que aconteceu, o porquê que a mudança de um comportamento, a mudança de um aspecto na forma pode levar a uma mudança total no tempo, na história evolutiva de uma espécie. O meu compromisso durante essa aula é que você vai ser capaz de entender o que é evolução. Você vai conhecer as causas de evolução, entender um pouquinho mais de seleção natural e aí também eh, ter uma ideia de justificativas do porquê que a gente tem tantas espécies no planeta. Tá? Vamos nessa então. Em primeiro lugar, já que eu comentei sobre a palavra espécie, vamos tentar definir o que é espécie. Tá? Então, é uma unidade básica taxonomicamente falando, é a primeiro nível taxonômico que a gente discute dentro da academia. Então, você tem espécie, tem gênero, tem família, e aí vai subindo, né? Mas uma espécie é um conjunto de indivíduos que tem características bastante semelhantes, que é capaz de reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Né? Então, esse é um conceito básico, apesar de existirem muitos outros, esse é um conceito básico para espécie. Mas falando em espécie, quantas espécies que devem existir no planeta? É muita coisa. Esse número é muito grande, é uma estimativa de muitas espécies ainda não descobertas pelos taxonomistas. E isso tudo se deve ao fato de que o planeta é bastante diverso. Aí ele tem vários lugares com altitudes diferentes, com latitudes, longitudes, características ambientais totalmente diferentes, variáveis climáticas se diferenciam bastante. E muito por causa disso, a maior parte das espécies tem distribuição restrita, apesar de que vocês devem conhecer um monte de espécies que têm distribuição bastante ampla. Nos oceanos tem muitas espécies que são assim, e a gente também conhece um monte de espécie migratória que tem tamanhos de hábitat enormes. E aí, muito importante para explicar o porquê que algumas são restritas e outras têm hábitat tão amplo, é a história evolutiva. Então, quando a gente conhece o que ocorreu durante a evolução nessas espécies, ao longo do tempo evolutivo, a gente consegue entender isso melhor. Mas, o que seria evolução? Evolução simplesmente é a alteração da frequência genotípica dentro de uma população de um organismo. Então, não precisa aparecer uma asa na cabeça de um organismo para você dizer que existiu evolução. Basta ocorrer alteração na frequência do tempo, na frequência genotípica dentro dessa população. E o que pode levar à evolução? Para vocês verem como é simples, é muito mais simples do que a maior parte das pessoas pensa, um incêndio florestal pode levar a uma alteração da frequência genotípica dentro de uma população. Alguns indivíduos menos aptos a fugirem do incêndio florestal podem morrer. E aí a frequência do gene nessa população cai. Da mesma forma, quando a gente joga inseticidas em organismos que não nos são eh, úteis dentro de uma lavoura de produção de alimentos, a gente está selecionando, a gente está matando os organismos susceptíveis e aumentando a chance de sobrevivência dos organismos resistentes. E aí pode ser que na próxima safra eu só tenha organismos resistentes. Tá? E a europeização do mundo, que basicamente consistiu na colonização dos europeus em muitos países do mundo, levou à alteração na frequência genotípica na direção de evolução. Mas e aí? Quanto tempo que isso pode demorar para acontecer? Depende do organismo, né? Então, se eu tiver organismos que têm um tempo de intervalo de geração diferente, eu tenho, por exemplo, um elefante que tem de 18 a 22 meses de intervalo de geração. Esse tempo vai demorar bastante, tá? Porque demora muito o processo de ficar prenhe, gerar um novo indivíduo, ocorrer algum tipo de modificação genotípica nele e ele fazer parte da população e levar a essa alteração. Pode ser mais rápido? Claro. Se você pensar em micro-organismos, o tempo com que ocorre evolução pode ser muito menor.
Uma bactéria pode ter, em poucas horas, centenas e centenas de gerações, e com isso reduz o tempo em que ocorre a alteração na frequência genotípica. E as causas? Quais seriam? A primeira causa que vem em mente na maior parte das pessoas para a alteração da frequência genotípica é a mutação. Tá? Então, a mutação consiste da produção de novos genes, tá? Mas normalmente ela ocorre em células diploides, não em células haploides que estão envolvidas com a reprodução. E normalmente os indivíduos que as têm nascem mortos, tá? Ou são menos favorecidos. As mutações normalmente não favorecem muita coisa. Radiação e elementos químicos podem levar à mutação. Mas, entretanto, não é a causa mais importante que é discutida. Deriva gênica é uma segunda causa possível. Deriva gênica é o nome que a gente dá para quando ocorre alteração na frequência genotípica totalmente ao acaso. Aquele incêndio que eu mostrei antes é um exemplo. Aqui, nesse caso, esse vulcão pode estar causando deriva gênica em algumas populações. Ele pode pegar de surpresa alguns organismos de uma população e esses organismos morrerem. E aí você reduz uma frequência genotípica característica daqueles organismos, ou característica que levou à chance maior de morte deles. E aí você tem uma alteração na frequência genotípica. Uma outra causa também é, é você ter entrada ou saída de indivíduos na população. Tá? Então, vocês estão vendo aqui esse cervídeo forrageando em plantas aquáticas. Esse cervídeo ele pode estar levando nas fezes para outro lugar indivíduos novos, com características novas, para uma população de plantas aquáticas de outro lado. Tá? Então, eu estaria promovendo a entrada de novos indivíduos com nova informação genotípica. Mas a saída desses indivíduos daqui também pode alterar a frequência genotípica aqui. Aqui atrás de mim tem uma garça que está fazendo a mesma coisa. Ela também pode estar levando propágulos de plantas aquáticas para outros lugares, mas também de peixes que podem aderir nos seus pés, já que ela vai sair daqui, voar e pousar em outro lago próximo daqui. E uma causa muito importante para alteração da frequência genotípica normalmente a mais conhecida de vocês é a seleção natural. A seleção natural é uma teoria que foi criada depois de muito pensamento em cima de limitação de recursos e disputa pelos recursos. Então, Malthus discutiu muito sobre isso, mas Darwin e Wallace discutiram muito sobre a habilidade dos organismos em conseguirem se apoderar dos recursos e das vantagens que eles teriam quando eles conseguissem fazer isso. Então, organismos com características diferentes dentro de uma mesma espécie podem ter sucesso diferente em obter esses recursos que são limitados. E aí, por exemplo, dando um exemplo para vocês aqui, eu tenho essa reportagem, deixa eu chegar nela aqui. Essa reportagem é da BBC de Londres, discutindo o porquê que pinguins, que são construtores de ninhos, caem na vida do crime. Tá? Então existe um videozinho aqui que ilustra um pinguim construindo um ninho. Tá? E como que é esse ninho? Com pedras. Tá? Então, ninhos com muitas pedras dão ao pinguim uma vantagem de reduzir a chance dos seus filhotes morrerem, já que um ovo em contato com o solo, quando nevar bastante, reduz a chance de nascimento do filhote. Vocês percebem aí que esse ninho está levando pedras e, teoricamente, quanto mais pedras ele põe no ninho, maior é a chance dele ter os seus genes mantidos dentro da população, o seu filhote vivo. Entretanto, alguns pinguins do mesmo grupo podem fazer isso de outra maneira. Olha este aí. Ele acabou de observar a construção do ninho do pinguim que estava atrás dele, foi lá e pegou um caminho mais curto para construir o seu ninho, para melhorar o seu ninho. Chega o seu colega com a nova pedra, ele continua quietinho. Não sei se ele percebeu ou não a ausência daquela pedrinha, mas agora o meliante retorna e vai retirar uma nova pedra. Isso não quer dizer que esse pinguim que está levando a pedra, que ele tenha um comportamento de vida de crime. Não é isso. Tá? O que ele está fazendo, ele está desenvolvendo um comportamento que leva a sua vantagem como indivíduo. Então não é que o pinguim seja trapaceiro, como essa animação aí que apresentou. Mas são comportamentos que levam à vantagem daquele indivíduo no uso dos recursos que são limitados dentro da população, tá?
E aí, muito claro, tem que ficar o seguinte: para existir seleção natural, tem que existir diferença entre os indivíduos, ou seja, variabilidade. Parte dessa diferença ou dessa variabilidade tem que ser genética, e aí os recursos têm que ser finitos para existir a competição. E ao vencedor, que pelo contrário do que a maior parte escuta por aí, normalmente é colocado que o vencedor é o mais forte. Não, é o mais apto. A palavra força tem a ver com a gente, o aspecto de força, e não necessariamente é isso. A aptidão tem a ver com a habilidade em conquistar o recurso. O mais apto tem sobrevivência aumentada, tem reprodução diferencial no sentido de ser melhorada, ok? Muito bem. Prosseguindo, agora eu quero mostrar para vocês quais são os tipos de seleção natural, já que essa é a causa mais importante. Imaginem aqui esse gráfico. Eu tenho um gráfico cujo eixo X é o tamanho de cauda para qualquer organismo, e o eixo Y é a frequência de indivíduos que têm esse tamanho de cauda dentro da população. Notem que em tamanhos de cauda pequeno, eu tenho uma frequência baixa de indivíduos na população. E à medida em que eu tenho um tamanho de cauda maior, aumenta a representação de indivíduos que têm esse tamanho de cauda maior. E quando o tamanho de cauda aumenta, mais cai o número de indivíduos. Ou seja, eu tenho uma distribuição normal indicando a frequência de indivíduos da população com tamanhos de caudas diferentes. Agora, vamos imaginar uma população de um lagarto. Esse lagarto, ele tem uma população com um tamanho de cauda ilustrado aqui agora. Tá? Esse é o tamanho de cauda original. Mas é possível que, por exemplo, uma cauda um pouquinho mais longa se pareça mais com a serpente e reduz o risco dele ser predado, ou de pelo menos tentarem o predar. E aí você pode ter uma seleção na direção de tamanhos de caudas maiores. Então ela é a favor de um tamanho de cauda maior e é contra um tamanho de cauda menor. Essa mesma lógica pode ser aplicada a outro organismo, um mamífero, como por exemplo um felino, que tem a sua população original com esse tamanho de cauda aqui. Entretanto, vocês conseguem ver na imagem que a cauda permite um maior equilíbrio para esse organismo durante a caça, por exemplo. E aí pode ocorrer que ele tenha uma seleção favorecendo tamanhos de cauda intermediários, que são esses aqui, e desfavorecendo, indo contra tamanhos de cauda muito pequenas, que talvez não confiram vantagem no equilíbrio, e nem muito grandes, que talvez confiram desvantagem de se enroscar por aí e atrapalhar a caça. Vamos pegar um terceiro organismo aqui, um outro mamífero, um esquilo, e, por exemplo, nesse esquilo, que tem uma população original com um tamanho de caudas bastante variável, organismos com cauda menores podem ter maior sucesso para escapar de um predador em solo, e organismos com caudas maiores podem ter um maior sucesso para escapar de predadores em árvores, já que essa cauda pode conferir algum equilíbrio adicional, uma facilidade em se aderir à árvore, por exemplo. Né? E aí a gente poderia ter a evolução de duas espécies diferentes com o passar do tempo desse tipo de seleção natural disruptiva. Então, repetindo, ela pode ser direcional, ela é a favor de um extremo e contra o outro extremo. Ela pode ser estabilizadora, ela é contra os dois extremos e a favor de uma posição mediana. E ela pode ser disruptiva, é contra a posição mediana e a favor de dois extremos. Mas, continuando, e já que eu comentei sobre espécie, há vários modos de surgir uma espécie nova. Tá? Então, vamos imaginar essa população original como sendo essa bolinha verde que vocês estão vendo. Se existir um passo inicial que leve à redução de fluxo gênico, e aqui eu estou colocando uma barreira. Essa barreira pode ser uma erupção vulcânica, uma abertura de um buraco, uma indisponibilidade de recursos alimentares, ou alguma condição drástica em que os organismos não conseguem passar por ali. Com o passar do tempo, se essa barreira se mantém, eu posso ter dois grupos de organismos, já que o fluxo gênico é interrompido entre esses dois grupos. E passando um pouquinho mais de tempo, eu poderia ter as duas espécies. Esse é um tipo de especiação chamada de alopátrica, tá? É que ocorre em lugares diferentes. A espécie se dividiu. Voltando ao mesmo grupamento, a mesma população original, eu poderia ter outra motivação. Um pequeno grupo de organismos poderia se separar e aí essa população isolada na borda da população original poderia se modificar com o tempo, porque ela poderia estar vivenciando circunstâncias diferentes. E com o passar do tempo eu teria uma nova espécie, ou seja, ao invés de uma eu teria duas espécies. E esse é um tipo de especiação chamada de peripátrica, que quer dizer que é um local perto em que ocorreu o surgimento da nova espécie. Vamos de novo para a população original e eu poderia ter uma população tão grande, mas tão grande,
que em algum aspecto os indivíduos mais colocados aqui embaixo teriam um tipo de informação genotípica e à medida que vai se distanciando, essa informação genotípica vai diferenciando. E lá no outro extremo era bastante diferente. E aí poderia ocorrer de que nos dois extremos diferentes essa população se tornasse bastante diferente, levando ao tipo de especiação chamada parapátrica, no lugar ao lado. E por último, eu poderia ter essa população com um certo polimorfismo genético iniciando ali dentro, que quer dizer, ao acaso surgiu um monte de uma variabilidade genotípica praticamente inesperada, tá? E se isso persistir, eu posso no mesmo espaço ter o surgimento de uma nova espécie. É muito mais raro ser notificado esse tipo de especiação, mas ela existe e ela se chama simpátrica, que ocorre no mesmo lugar, na mesma pátria. Muito bem. Então, em todos esses tipos, a gente consegue ver que existe um evento, um passo inicial que reduz o fluxo gênico, o que é fundamental para o surgimento de novas espécies. E quais são as consequências desses entendimentos básicos sobre evolução? Bom, eu disse para vocês que a gente tem um número de espécies muito grandes no planeta. Me desculpe estar usando a palavra diversidade aqui, mas no futuro vocês vão entender o porquê desse pedido de desculpas. Mas o número de espécies é muito grande no planeta e a evolução explica. A mudança do próprio homem de coletor-caçador para produtor de alimentos, para uma sociedade moderna. Tá? Então, dentro da evolução, a gente tem explicações de como que isso ocorre. Desenvolvimento de resistências em pragas. Os 3 cursos que estão assistindo essa disciplina, isso é super importante. Nós vamos discutir mais isso ao longo da disciplina. E seleção artificial, a gente constantemente trabalha com seleção artificial buscando características desejáveis nos organismos. E essa base que a gente discutiu aqui pode ajudar nesse entendimento. Agora que eu finalizei essa rápida aula sobre princípios de evolução, eu chamo vocês à ação. Como? Primeiro, eu gostaria que vocês lessem por completo a reportagem que teve aquele vídeo do pinguim discutindo as vantagens que tem o indivíduo que constrói os ninhos e o indivíduo que rouba as pedras do que constrói os ninhos para construir o seu. Segundo, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo aqui e ele já está lá no portal didático, assim como o link do vídeo dos pinguins, o link desse vídeo também, que explica exatamente esse assunto que eu estou colocando. Só que foi um vídeo produzido pela Academia de Ciências da Universidade da Califórnia e pode ajudar bastante e complementar o entendimento de vocês. E terceiro, agora sim, eu peço para que vocês façam o exercício assíncrono número 1, que é referente à aula assíncrona número 1 e a aula assíncrona número 2, que é essa aqui. Muito obrigado por terem assistido. Aguardo vocês na próxima aula assíncrona. Um grande abraço e até mais.